Mas uma coisa que eu queria, uma coisa que a gente uma vez conversou e eu lembrei assim que você comentou comigo, que é a história daquela igreja que teve aquele problema com aquela bomba, que deu até notícia no mundo inteiro, tal, Copta. Explica pra gente aquele momento. Eu conto. Que você foi na própria igreja que teve um ataque terrorista. Do lado da catedral, assim, da catedral ortodoxa, né, tem uma igreja, devia ter uns 500 membros no dia, então lá a igreja ortodoxa separa homens e mulheres, né? Então as mulheres sentam de um lado, os homens sentam de outro. Então veio um homem tal para entrar na igreja, cumprimentou todo mundo. Na hora de entrar, entrou do lado das mulheres. Não, ele poderia entrar pela porta do meio ou pela porta dos homens, mas ele entrou pela porta das mulheres. Quando ele entrou pela porta das mulheres, o diácono lá já falou: esse aí tem alguma coisa errada. Não é cristão. Isso. Levanta o suspeito. Isso. Então ele entrou era um homem bomba. Então ele já entrou. Então nesse dia morreram só mulheres e esse homem, o diácono, porque ele segurou e abraçou o cara. Então morreram crianças e mulheres, né? Porque desse lado da igreja era o que. Então quando chegava lá na catedral, ela por essa cultura que eu falei para vocês de honra, né? Então eles honram muito os mártires. E a catedral tem um museu do mártir. Então, ali ficam o que eles chamam de relíquias, né? Então, eles levam objetos pessoais dos mártires e contam a história de cada um deles. Então, tinha lá os escombros da igreja, né? A igreja estava sendo reconstruída, né? A gente quase conseguiu entrar, mas aí, como o teto ainda estava perigoso, a gente não pôde entrar. Então, esse ato em si, ele, claro que se misturou com o tempo político, o Egito estava passando por eleições, então todos os cristãos se revoltaram, então, de todas as denominações, né? Porque foram muitas pessoas, então isso criou uma comoção no país e uma grande passeata. Então, eles conseguiram, então o Papa ortodoxo à frente e mais todos os outros líderes das demais igrejas. Então, até o presidente se curvou aquele dia para pedir perdão, né, por aquilo que teria acontecido. Então, e tudo isso eles fazem tudo documentado, né? Isso foi em 2014, então, tipo, a gente não está falando de história muito velha, né? E eles perceberam, assim, que eles perceberam não, na verdade eles já tinham essa consciência que eles não colocam um número para cristãos, mas os cristãos na hora da eleição faz diferença. Né? Então, com certeza. Pode ser a minoria, mas faz uma diferença, né? Então teve todo esse movimento cristão, assim, esse ato em si serviu para acender uma chama entre os cristãos.